Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é terça-feira, 25 de outubro. Eu, Thais Herede e Priscila Yasbeck, vamos juntas agora para te deixar muito bem informado do que está acontecendo na economia no Brasil e no mundo. Minha gente, aqui ó, o mercado brasileiro ontem se descolou com força, como a gente brinca, da onda positiva que tomou conta dos mercados lá fora. Mesmo aquele resultado do crescimento da China, preocupação com o terceiro mandato de Xi Jinping, que jogou um pouco de areia na engrenagem dos mercados, ainda assim as bolsas lá fora foram super bem, a Priscila daqui a pouco dá mais detalhes, mas aqui no Brasil o bicho pegou. A segunda-feira ganhou o apelido de Bob Jeff Day, ou Dia do Roberto Jefferson. A bolsa caiu 3%, voltou para os 116 mil pontos, um patamar que não alcançava há muitos dias, e o dólar foi na mesma direção, só que subindo, né? Subiu um pouco mais de 3%, fechou cotado a R$ 5,30, e a mesma coisa aconteceu com as ações das estatais, que a Priscila também vai falar daqui a pouquinho, ou seja, houve uma reversão dos ganhos que foram registrados na semana passada. Os ganhos da semana passada, que nós tratamos aqui no Money de ontem, vieram em função da mudança do quadro apontado pelas pesquisas de intenções de votos, mostrando uma recuperação do presidente Bolsonaro na disputa com o Lula. O mercado deu aquela empolgada, achando que o resultado podia vir com uma virada de Bolsonaro sobre o petista. Pois bem, essa tensão que nós acompanhamos no mercado de segunda-feira, ela sempre se impôs em tempos de eleições. Só que dessa vez ela demorou para chegar, porque nós estamos há dias, estamos na última semana antes do segundo turno. Agora, não significa que o pouco tempo vai evitar uma alta volatilidade dos mercados. Não, pelo contrário, a expectativa é de que haja, sim, uma volatilidade bem grande aqui no Brasil, independentemente do que esteja acontecendo lá fora. Essa postura mais defensiva dos investidores nos últimos dias, ela vai acontecer diante de uma incerteza de, inclusive, uma escalada de violência que daria ali uma percepção de um terceiro turno das eleições, mesmo depois da escolha do novo presidente. A prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, que assumiu, ele mesmo disse, que atirou 50 vezes de fuzil contra os agentes da Polícia Federal que foram cumprir o mandato de prisão, busca e apreensão contra ele. Quer dizer, tudo envolvendo esse episódio foi desastroso. A resistência, o fato dele estar em prisão domiciliar e estar com armamento bélico de exército em casa, granada, isso tudo gerou uma incerteza muito grande sobre como aqueles apoiadores mais fanáticos, aqueles que acreditam nesse discurso fanático que Roberto Jefferson proferiu nesses últimos dias, nesses últimos meses, na verdade, que força ele tem Brasil afora. Então, a escalada dessa incerteza é que provocou a perda nos mercados de ontem. E esse comportamento é bastante sintomático, né? Ele não deve mudar voto de quem já está convertido. Quem apoia o presidente Bolsonaro, apoia, por exemplo, a liberação do uso das armas e tudo mais. Quem apoia Lula ou já fez a travessia para votar no candidato do PT, como a gente tem visto aí os empresários e muita gente do setor produtivo, do setor financeiro declarando voto no petista, também não vai mudar de ideia. A diferença agora está sob a decisão daqueles que estavam no meio campo, né? Sem decidir ainda se escolheria por Bolsonaro ou por Lula ou até mesmo por uma abstenção. Então, esse comportamento é um comportamento que nós vamos acompanhar a partir de hoje aqui no Money, e ele tem várias fontes de informação. A bolsa é uma delas, o dólar é outra, mas o comportamento de ações específicas, como das companhias estatais, por exemplo, também vão ser um bom termômetro dessa percepção de risco do mercado brasileiro. Bom, vamos falar então agora sobre Petrobras, porque foi um dos destaques de queda da Bolsa. Petrobras, Banco do Brasil, as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras foram os destaques de queda, com quedas ali na casa dos 10%. Então a Thaís falou sobre esse movimento da semana passada, o movimento do começo da semana, com o Roberto Jefferson Day, ou que o mercado está convencionando chamar de Roberto Jefferson Day. E além disso, ontem também saiu a prévia operacional da Petrobras. Então, se depender dos números que saíram também da prévia operacional, é possível que a Petrobras
Petrobras tenha mais perdas hoje ou caminhe num ritmo mais estável a partir dos próximos dias, ainda com a volatilidade pesando bastante sobre os ativos. Só para a gente passar rapidamente o resultado principal dessa prévia operacional, a Petrobras terminou o terceiro trimestre com uma produção média de 2.300.000 barris por dia e é uma queda de 6,9% na comparação com o mesmo período de 2021. Então, eles falam sobre algumas questões de contratos, de cessão onerosa que afetaram a produção, mas fato é que houve um declínio, então isso também pode afetar negativamente as ações. Então, tanto a Petrobras, quanto o Banco do Brasil, quanto estatais têm sido envolvidas nesse sobe e desce, nessa volatilidade muito forte que a gente tem visto na Bolsa nos últimos dias. O Jair Bolsonaro é considerado um candidato mais pró-privatização, mais à direita, Lula mais à esquerda, e aí o resultado é que quando o Bolsonaro avança nas pesquisas ou tem alguma notícia positiva para o Bolsonaro, isso está impactando muito as ações de estatais. E além disso, ontem a gente também teve a China pesando muito sobre os ativos de emergentes, então a configuração do Politburo chinês foi uma configuração que foi considerada ruim do ponto de vista do mercado, porque Xi Jinping colocou dentro do Politburo mais aliados, tirou nomes considerados mais técnicos, então isso traz uma expectativa de que Xi Jinping vai se guiar cada vez mais por fatores políticos e não fatores econômicos. Então, isso acabou afetando também os mercados na Ásia. Isso também contribuiu para essa perda de ontem do Ibovespa, que foi maior do que as perdas lá fora. Inclusive, nos Estados Unidos, as bolsas fecharam em alta. Então, não foi só fator político, mas o principal fator foi a política. O dólar também subiu, fechou aos R$5,30. Então, tudo isso acaba afetando bastante a bolsa. E os ativos, as estatais e também as commodities, se a gente juntar os dois ativos, é quase metade da bolsa ou mais de metade da bolsa. Então, tem um peso importante para o Ibovespa, por isso que o índice caiu forte ontem. E a gente conversou sobre esse assunto com o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating, justamente para perguntar o que ele vê e como ele avalia esse movimento de sobe e desce do mercado. Eu fiz a seguinte pergunta, perguntei se o mercado está sendo irracional nesse momento, com esse sobe e desce muito grande, como forte alta na semana passada, com essa forte queda no dia de ontem. Vamos ouvir. É um comportamento racional, sim, porque o mercado, ele não paga para ver, né? Se ele pagar para ver, ele corre risco de perder dinheiro. Então, ele vai pelo lado da cautela. A cautela, em muitos momentos, significa desvalorização dos ativos, ou seja, uma redução dos preços das ações e uma desvalorização da moeda nacional, do real, e também um aumento da taxa de juros de mercado, né? A taxa de juros futuro. Isso é uma racionalidade de mercado, uma forma de proteção para que em momentos de perda de valor, o mercado perde menos. Em momentos de bonança, ele aproveita melhor essa onda positiva. No caso do Brasil, essa indefinição ainda do cenário político, e num cenário político onde nós temos dois concorrentes, no caso Bolsonaro mais alinhado à direita e Lula mais à esquerda, com pensamentos muito mais diferentes em relação a, por exemplo, privatizações, a questão do combate à crise fiscal que o Brasil vive, isso transfere ao investidor uma insegurança muito grande do que vem pela frente. Qual será a próxima política econômica do governo? Será uma política mais desenvolvimentista, muito mais focada também na questão do controle de gastos, ou será uma política mais populista? Isso para os dois governos, tá? Então, nesse cenário, o mercado financeiro, ele espera um pouco, desvaloriza os ativos e espera. Nós estamos aí há poucos dias de uma definição do pleito eleitoral no Brasil e com um cenário econômico de desaceleração forte, acompanhando também o que está acontecendo ao redor do mundo, isso não tem como não afetar os preços das ações, até porque uma parte do preço da ação é de expectativa de retorno futuro. E se vai crescer menos, as empresas vão valorizar menos, vão dar menos lucro, então isso é trazido para o momento presente como uma certa cautela. O Alex Agostini dando sua opinião aí, falando sobre essa proteção, né, ou esse movimento que o mercado faz de vender os ativos para se proteger contra quedas, e além disso, também o cenário global é um cenário muito volátil, muito instável nesse momento, então também não está ajudando a nossa bolsa nesse momento. Eu falei sobre a questão da China, mas além da questão da China, tem também toda a história de aumento de juros no mundo, tem também toda a história de crise na Europa. Daí, para falar sobre os destaques mais recentes dessas duas novelas, crise na Europa, também aumento de juros, lá nos Estados Unidos os índices deram um respiro, né, subiram ontem, com a expectativa de que talvez o Fed
suba menos os juros em dezembro, uma alta de 0,50, né, de meio ponto percentual em vez de 0,75, então isso está trazendo um otimismo para as bolsas, também os resultados corporativos, e aí hoje os mercados já estavam andando um pouco mais de lado, mais estáveis, um pouco de cautela porque saem hoje balanços importantes. Antes da abertura tem Twitter, depois do fechamento Microsoft, Alphabet, que é a dona do Google, e Coca-Cola. E aí na quarta tem Facebook e Apple e Amazon na quinta. Então os balanços de Big Techs deixam também os investidores cautelosos. Eles preferem não se posicionar tanto antes de ver esses resultados. E aí vale falar que os analistas têm avaliado que os resultados eles estão vindo um pouco melhor do que as expectativas pessimistas que eles colocaram para os balanços, mas as projeções para 2023 são projeções mais negativas. O dólar, depois de subir, está um pouco mais estável hoje, porque o euro está ganhando força, porque há uma expectativa de que o Banco Central Europeu vai subir juros em 0,75 ponto percentual na quinta, então isso atrai capital para a Europa, então faz o euro se fortalecer. E aí, por fim, tem a questão também do Reino Unido. Importante a gente ressaltar que o primeiro-ministro Rishi Sunak foi definido, né? O Rishi Sunak vai assumir o posto de primeiro-ministro no Reino Unido, isso ontem ainda, era o candidato favorito do mercado, só que ele entra com grandes desafios, né? Então, tem uma questão que foi muito colocada pela imprensa britânica, que é o fato de ele ser um bilionário, tem uma fortuna avaliada em 700 milhões de libras, é genro de um magnata indiano, então é um contrassenso ali de ele ser um bilionário e assumir o posto no momento em que os britânicos não estão conseguindo pagar a conta de luz, né? A fortuna dele é o dobro da fortuna do Ray Charles, por exemplo. Tem toda essa questão de, será que ele vai entender a dor do britânico, vai conseguir resolver essa crise, sendo que ele é um bilionário e tudo, mas é um nome muito respeitado pelo mercado, então os ativos estão reagindo positivamente lá no Reino Unido. Hoje estavam caindo um pouco, mas só porque estão corrigindo as altas fortes dos últimos dias. Agora, a incerteza continua em cima da mesa lá no Reino Unido, porque o cenário é de uma economia que está enfrentando problemas estruturais, está caiu em agosto, e também com a inflação que está no maior patamar em 4 décadas. Então, mesmo que seja um nome que vai trazer mais responsabilidade fiscal, deve apresentar um plano na segunda-feira, o ministro das Finanças, o Jeremy Hunt, já deve apresentar um plano, ele deve falar também, o Rishi Sunak, sobre o plano, tem pronunciamentos esperados. Então, mesmo que eles tenham esse tom de que vão fazer uma gestão mais responsável do ponto de vista fiscal, com as contas públicas, isso não tira o fato de que existe um problema de desaceleração muito forte da economia do Reino Unido e de uma inflação muito alta. Minha gente, nessa terça-feira sai o resultado do IPCA 15 de outubro. A expectativa é de que tenha finalizado, então, aqueles 3 meses de deflação seguidas do IPCA. A estimativa média do mercado é de alguma coisa um pouco acima de 0, então da estabilidade para um pouco para cima. De qualquer forma, como o resultado sai na parte da manhã, a gente grava o Money muito cedo, vocês já sabem disso. Vamos repercutir amanhã. O que é importante entender é que o processo inflacionário no Brasil parece sim ter entrado numa trajetória de queda. O relatório Focus, divulgado na segunda-feira, mostrou que melhorou a expectativa de inflação para este ano, ainda ali por volta de 5,80, 5,90, e melhorou também marginalmente a expectativa para a inflação do ano que vem, ainda abaixo dos 5%. A preocupação, olhando para o médio e para o longo prazo, é a resistência dessa inflação nesse patamar de 5%, acima de 4,5%, que é bem distante da meta estipulada para o Brasil, que está bem perto de 3%. Ano que vem, inclusive, é de 3%, 3,25%, né? A preocupação é com a resistência do Banco Central, quanto tempo ele vai precisar ficar com uma taxa de juros mais alta para evitar essa permanência do IPCA num patamar mais alto. Os institutos de análise, as casas de análise, têm feito uma abertura da leitura do processo inflacionário no Brasil para entender, por exemplo, a classe mais pobre está sendo beneficiada por essa queda da inflação? Não, ainda não. Esse benefício tem sido muito maior às classes média e alta. As classes de menor renda não percebem ainda essa queda de inflação mais acentuada, até porque ela está muito baseada, por exemplo, na queda do preço da gasolina, que é um produto muito mais consumido pela classe média do que pelas pessoas de renda mais baixa. Então, mais um dado de inflação, que nós vamos olhar para dentro dele, entender, por exemplo, como se comportaram os preços de alimentos, que devem ter tido ainda assim uma aceleração, e tentar traçar aí o caminho para frente do Banco Central. Hoje é terça-feira, primeiro dia da reunião do Comitê
Comitê de Política Monetária, um dia em que há apenas uma leitura da conjuntura nacional e internacional da economia, e amanhã, quarta-feira, então, o dia da decisão dos juros. Esse resultado do IPCA 15 não vai influenciar nada, porque o Banco Central está olhando lá para final de 2023, começo de 2024, mas de qualquer forma nós trazemos aqui as repercussões das informações que saíram, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, o CNN Money volta amanhã, até lá, se cuidem, um beijo. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Hered e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.